Salve, salve. Então, ultimamente a gente tem visto muita coisa nas redes sociais que as pessoas compartilham, postam sem nem averiguar, sem nem saber se está certo ou se está errado. E isso é preocupante. Inclusive até mesmo em questões de fé, em questões religiosas, né? Ultimamente tem se pregado muito nas redes sociais que Jesus era um revolucionário. Jesus não foi morto pelos nossos pecados, Jesus foi morto porque afrontou o sistema. Olha, sinceramente, quem fala isso, quem posta isso, quem escreve isso, nunca leu os 4 evangelhos. Isso é fato. Ou se leu sem prestar atenção no que leu. Jesus ele nunca foi um revolucionário e nunca afrontou o sistema. E não foi por covardia, não. É porque Jesus ele tinha uma missão a cumprir. Jesus ele tinha um tempo determinado aqui na Terra e precisava cumprir a sua missão nesse tempo. Se ele tivesse afrontado o sistema antes do tempo, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Ele vivia no meio de uma cultura em que qualquer tipo de afronta ou heresia era condenação à morte. E a pior morte era a morte por apedrejamento dentro da cultura judaica. A crucificação era da cultura romana, né? Então, Jesus ele não podia se dar ao luxo de morrer antes de cumprir a sua missão. Ah, mas Jesus ele falou coisas que deixavam os religiosos de cabelo em pé. Jesus ele confrontou a lei. Não. Jesus ele cumpriu a lei. E sim, Jesus falou muita coisa que deixou os religiosos de cabelo em pé, porém de forma sutil, entre linhas, nunca abertamente, para que não fosse acusado de heresia. Ah, mas Jesus chicoteou os cambistas do templo. Bom, os cambistas eles ficavam no átrio dos gentios. Era um átrio que não era sagrado. E todos os cambistas eram gentios, porque os judeus zelosos, os judeus religiosos não podiam pegar em moeda estrangeira para entrar no templo. Então Jesus, ele, quando expulsa os cambistas do templo, ele não está numa área sagrada e não agride sacerdotes, ele agride gentios que obviamente estavam lá com autorização dos sacerdotes, mas ele não agride os religiosos de fato. Ele atinge os religiosos de forma indireta, tirando a fonte de renda através dos gentios. Mas foi momentâneo. Quando Jesus saiu do templo, obviamente os cambistas voltaram para lá. Certa feita chegaram até Jesus cobrando o imposto que era cobrado para a manutenção do templo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, me responde uma coisa aqui. De quem se cobram os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro falou: olha, dos estranhos, não dos filhos dos governantes, mas dos estranhos. Aí Jesus: então vamos fazer o seguinte. Mesmo assim, para a gente não escandalizar, não arrumar problema com ninguém, não quero ser preso, não quero encheção de saco, faz o seguinte, vai lá, pega um peixe, o primeiro peixe que tu pescar, tu abre e lá dentro vai ter 2 moedas, entrega elas para pagar o meu imposto e o teu. Então Jesus, mais uma vez, cumpre a sua obrigação. Depois, outra vez, foram cobrar o imposto devido a Roma. E chegaram: Jesus, tu pagas os impostos devidos a Roma? E aí Jesus pega uma moeda e apresenta aos cobradores de impostos e fala assim: de quem é essa imagem que está na moeda? Essa moeda aí é uma moeda romana, a imagem que está nela é a imagem de César. Jesus fala: então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e pagou o imposto. Certa feita, os discípulos de Jesus estavam colhendo no sábado, coisa que pela lei é proibida.
E aí os fariseus, os saduceus, os mais zelosos olharam assim e falaram: Jesus, os teus discípulos estão errando. Não se pode colher no sábado. E aí, né, eles acreditando que pegaram Jesus, acreditando que agora Jesus descumpriu a lei e vamos pegá-lo. Jesus fala assim: olha, claro que na Bíblia não está escrito tudo que eu vou falar, mas é mais ou menos o que Jesus quis dizer. Foi o seguinte: olha, meus discípulos não tiveram tempo de preparar o almoço na sexta-feira, porque o judeu prepara tudo na sexta para no sábado só comer. Não tiveram tempo. Meus discípulos estavam comigo aqui, andando nas cidades. Nem todo mundo dá comida pra gente. E chegaram aqui, estão com fome. É sábado, mas estão com fome. A comida deles não tá pronta. Eles não têm comida. A barriga tá roncando. Vai fazer o quê? Vai ficar com fome? E aí ele fala: olha, o sábado foi feito por causa do homem. Foi um tempo de descanso que Deus deu para o homem. Então é o sábado que tem que servir ao homem e não o homem que tem que servir ao sábado. Meus discípulos vão fazer o quê? Vão morrer de fome? Servir o sábado, guardar o sábado, significa morrer de fome? Então, mais uma vez, ele sutilmente sai pela tangente. Jesus ele não afrontou o sistema nenhuma vez. Jesus ele não foi um revolucionário, não. Jesus ele foi um homem que afrontou o sistema sutilmente, não abertamente. Ele veio de dentro para fora, não de fora para dentro com a espada, tentando arrebentar as coisas, não com a marreta, tentando quebrar as coisas. João Batista, sim, veio com a marreta. É, bando de víboras, raça de víboras, você é um adúltero, Herodes. João Batista, sim. João Batista veio com a marreta. Herodes, você é adúltero. Vocês são tudo uma raça de víbora, malditos. E o que aconteceu? Preso e decapitado. Jesus ele veio sutilmente, de dentro para fora. De dentro para fora, foi tentando mudar as mentalidades. Só que mesmo assim ele incomodava, claro. Incomodava e muito. E quando os religiosos fundamentalistas perceberam que Jesus não ia vacilar, quebrando a lei abertamente, eles tentaram, então, agora vamos pelo lado romano. Vamos pelo lado romano. E aí, né, começaram a acusar Jesus de se proclamar o rei dos judeus. Isso não inviolava nenhuma lei. Se Jesus falasse assim, eu sou rei, saísse pela rua, lei judaica ele não teria quebrado nenhuma. Mas a lei romana dizia que não haveria rei em Israel reinando, senão aquele que César indicasse, no caso Herodes, e ele mesmo César, né, que era o imperador. E aí os judeus falaram assim, opa, ele não quebrou a nossa lei, mas ele está afrontando a autoridade romana se proclamando rei. E aí foram até Herodes e falaram assim, assim, falando que é rei, Mandaram Jesus para lá, prenderam Jesus. E mais uma vez Jesus não afronta o sistema. Prenderam-no, Pedro sacou a espada e vapo na orelha de Malco. Jesus falou, Pedro, para, tem que ser assim, guarda a tua espada, tem que ser assim. Deixa, eu preciso ir. E aí, levaram para Herodes, e mesmo Herodes, sabendo que Jesus estava sendo acusado de ser rei dos judeus, falou, eu não encontro nada nesse homem, ele não quebrou lei nenhuma, e manda para Pilatos. E Pilatos fala, gente, eu também não encontrei nada nesse homem, tem nada que desabou nesse homem, nada. Mas, para que eu não saia como aquele que saiu liberando de qualquer forma, vou botar em votação entre ele e Barrabás. Como ele não quebrou lei nenhuma, vamos soltar Jesus. Só que, né, não foi bem assim.
os fariseus e saduceus, os fundamentalistas, entraram no meio do povo e atiçaram o povo para escolher Barrabás, e escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Jesus então foi preso, crucificado sob a lei romana, não sob a lei judaica. E ali, então, Jesus consumou o seu ministério terreno. Jesus ele não poderia, de modo algum, afrontar abertamente antes do tempo determinado. Ele só foi preso quando ele falou: agora chegou meu tempo. Pedro, deixa, porque eu preciso ir. Eu preciso ir. Chegou a minha hora. Tanto que no Getsemane, quando Jesus subiu para orar, ele suou sangue. Porque ele estava com medo, ele também tinha o seu lado humano. E ele sabia, ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E Jesus ali, na cruz, se entregou pela humanidade, porque era costume dos judeus sacrificarem um cordeiro toda a Páscoa pelos pecados do povo. Toda a Páscoa os judeus iam no templo e sacrificavam um cordeiro. Jesus então falou só: o cordeiro é um animal, ele não pode substituir a humanidade. Quem vai se entregar como cordeiro pascal sou eu. E se entregou na cruz, o último altar. Então é isso. Jesus ele não foi um revolucionário, Jesus não afrontou o sistema. Jesus ele veio de dentro para fora de forma sutil. Leiam os evangelhos, ao invés de ficarem compartilhando qualquer coisa que vocês veem na internet e acham bonitinho. Ah, gostei desse texto, é tão legal, Jesus revolucionário, legal, mas não condiz com o que diz nos 4 evangelhos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento e um bom período pascual para todos e todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.